Exames de check-up. Você sabia que a avaliação periódica da saúde do seu pet pode colaborar muito para que ele viva mais e melhor? Aqui no Pet Doc, a gente fala muito sobre saúde e longevidade. E o Pet Doc levanta sempre a bandeira dos 4 pilares. Fica conosco que você vai entender a importância dos check-ups no episódio de hoje. Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária, já estou no mercado há mais de 20 anos e minha especialidade são as enfermidades ou doenças do trato urinário. Mas eu não vou falar sobre esse tema sozinha. Aqui ao meu lado, minha host e minha best, Rebeca Bach. Olá, pessoal! Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas e atuante no mercado há mais de 17 anos. E para nós é um prazer trazer esse assunto. Por quê? Porque, como a doutora Patrícia bem disse, faz parte dos nossos 4 pilares. Vamos relembrar, Patrícia, quais são esses 4 pilares de longevidade e de qualidade de vida? Então, um deles está aqui, que é o tema do nosso episódio de hoje, sobre check-up. O segundo deles é manutenção do peso. E para manutenção do peso é fundamental um alimento equilibrado e de boa qualidade e também a prática de atividade física. Terceiro é a manutenção da saúde oral. Animais que crescem e envelhecem com a saúde oral em dia, com certeza vivem mais e vivem melhor. E quarto, não menos importante, a prevenção de doenças infecciosas. As doenças infecciosas, elas são muito frequentes nos animais e por isso é extremamente importante prevenir por diversos métodos, seja com o uso de antiparasitários, mas também com o uso de vacinas. Dessa forma, a gente previne agressões adicionais ao corpo que podem deixar sequelas ou muitas vezes por si só já serem fatais. Exatamente. Então vamos falar sobre o check-up, que na verdade não deixa de ser a realização do exame físico do paciente, o exame desse animal, aliado à realização de exames complementares. O que são, doutora Patrícia, exames complementares? Exames complementares são aqueles exames que vão complementar a tua investigação diagnóstica. Então, Rebeca, amei o começo da fala e você disse que é a associação do exame físico com exames complementares. E é por isso que essa terminologia é empregada, pessoal. O exame físico, junto com o relato do tutor e a investigação através de perguntas que o médico veterinário faz para o tutor, é que a gente começa a construir uma linha lógica de possibilidades diagnósticas, ou seja, de suspeitas do que eventualmente ou do que exatamente está provocando os sinais clínicos ou um mal-estar naquele paciente. E aí, esses exames complementares, eles vêm complementar as nossas suspeitas, confirmando ou excluindo essas suspeitas, para que a gente definitivamente feche um diagnóstico. E quando a gente fala de check-up, a gente quer que exclua qualquer possibilidade de doença. Ou, no mínimo, se houver uma doença ali, que então seja feito o que a gente chama de diagnóstico precoce. Mas, pessoal, nós temos que saber, o médico veterinário precisa saber, a partir do atendimento do seu animal, qual ou quais exames complementares ele deve realizar, porque hoje, ainda bem, nós temos disponíveis vários deles, né? Exatamente. Rebeca, então vamos resumir numa frase, né, ou numa ideia, o que são, né, a importância dos exames de check-up. Você falou muito bem, e eu entendo que são 2. Né? A primeira delas é assegurar a saúde e nesse momento, quando a gente faz o check-up num animal saudável e a gente encontra tudo absolutamente normal, isso é ótimo porque a gente passa a ter o valor de referência desse animal
para ele mesmo ao longo do tempo. Então, eu ganho uma preciosidade, uma precisão de diagnóstico muito maior do que quando eu pego um valor do exame e comparo com o valor de referência, que é a média da população. Então, eu não estou comparando ele com o resto da população, eu estou comparando ele com ele mesmo. Então, essa é a primeira importância, a gente ter valores de referência de normalidade para aquele indivíduo no momento em que a gente sabe que ele está saudável. E o segundo, como você bem disse, Rebeca, é o diagnóstico precoce. Todo mundo sabe, isso é senso comum, que quanto antes fizermos diagnóstico, especialmente das doenças que têm desenvolvimento crônico e silencioso, muito mais fácil é a condução dessa doença, a ponto desse paciente necessitar ter menos ida ao veterinário, ou à clínica, ou ao hospital para atendimento e mais para manutenção. Então, que ele possa viver com qualidade apesar da doença e, o mais importante, em casa, junto com a família. E nesse rol de exames complementares, hoje na medicina veterinária, estão disponíveis vários deles. Então, a gente tem hemograma, os exames bioquímicos que avaliam função renal, função hepática, glicemia, colesterol, triglicerídeos, os exames hormonais, né? Que mais, Patrícia? Exame de urina, super importante, como o exame de triagem, exames de imagem, que incluem ecografia abdominal, raio-x de tórax, ecocardiograma, que é a ecografia do coração, mensuração da pressão arterial, que faz parte muito mais do exame físico, né, do que como exame complementar propriamente dito. Ou seja, pessoal, a gama de opções é bem ampla. Cabe ao médico veterinário saber quais exames são coerentes, fazem sentido serem realizados em cada fase de vida do seu pet. E não somente isso, além da fase de vida, mas também conhecendo a raça, a quais doenças esse animal, por ser de determinada raça, está mais sujeito, ou em relação ao porte. Cães de porte pequeno têm predisposição a algumas doenças, de porte médio e grande a outras doenças, por exemplo. Então, essa percepção e esse conhecimento do médico veterinário vai fazer com que realizem-se os exames de maneira assertiva, nem de mais e nem de menos, pessoal. Exatamente. Pessoal, olha que interessante, né? Existem, na verdade, formas diferentes da gente investigar o funcionamento do corpo ou se esse corpo está sendo lesionado, sobrecarregado ou prejudicado. A doutora Rebeca falou aqui de alguns exames. Então, de forma geral, a gente coleta amostras biológicas, então coleta secreção, coleta sangue, coleta urina, coleta fezes, dependendo de qual é o objetivo a ser atingido. Então, esses exames, fezes, urina, sangue, secreções, eles vão avaliar o funcionamento do corpo ou se há algum indício de lesão ou sobrecarga. E os exames de imagem? Os exames de imagem, de forma geral, eles avaliam a anatomia. Então, como é que está a cara, o jeitão daquele órgão, como é que está a cara, o jeitão daquele sistema, para entender se há ou uma alteração anatômica, ou a formação de nódulo, ou a formação de um divertículo, uma cavidade, uma bolsa, ou se há uma infiltração de mais água, ou uma infiltração de células de defesa, que aí, né, sugere um processo inflamatório, mas nem sempre é só isso, dependendo de qual é o aspecto anatômico, a gente já consegue compreender se há ou não problemas no funcionamento. Exatamente. Um exemplo clássico, né, clássico, isso está muito direto ligado à minha rotina, são os gatinhos ou os cães, mas falo em gatos porque é mais frequente nos gatos, que tem pedra ou cálculo que está descendo do rim, está preso ali no canalzinho. Eu preciso do exame de imagem para saber se realmente é um cálculo, se de repente é um tumor, se de repente pode ter um aspecto de coágulo, né, ou de formação de pus, que faz bolas de pus.
E se há acúmulo de urina onde naturalmente a urina não se acumula, então, por exemplo, a urina ela tem que se acumular na bexiga, mas se ela se acumula no canalzinho, se acumula dentro do rim, isso é um problema. Eu não tenho funcionamento normal do sistema. E aí eu já tenho informações de funcionamento e de anatomia. E muitas vezes pelo aspecto já tem inclusive o diagnóstico. O que está provocando é uma pedra, né? Então, em linhas gerais, exames de fluidos biológicos, de amostras biológicas, funcionamento, sinal de lesão ou sobrecarga e exames de imagem, geralmente, anatomia com alguns traços de funcionamento. Exatamente. Excelente explicação, né, pessoal? E aí você quer saber quando eu devo realizar o check-up? Quando que eu devo, muitas vezes, se o veterinário não pedir, indagá-lo se está na hora de realizar? E, doutora Patrícia, de quanto em quanto tempo realizar? Isso é muito variável. Vamos usar o exemplo do filhote. De forma geral, né? Filhote, criança, a gente leva no pediatra, pessoal, de quanto em quanto tempo? Até 1 ano de idade, até 6 meses no cão e no gato, basicamente todo mês. Né, para acompanhar curva de crescimento, ganho de peso, a realização de vacinas, que nessa fase da vida é bem comum e bem importante. Bem periódica, certo? Depois dos 6 meses, aí passa, se nada acontecer, vai o quê? Ali para 1 ano e pouquinho. Isso, e não se realizou, sim, exames complementares nessa fase, desde que esteja tudo bem. Não é comum, né, não Rebeca? É comum. A gente fazer exames de sangue nessa fase de crescimento. Mas tem um momento que é preciosíssimo, né? Assim que o crescimento termina, que esse animalzinho tá saindo ali da puberdade, entrando na vida adulta com 1 ano e meio mais ou menos, até 2 anos, né? Esse é o momento de fazer o check-up para ter o valor de referência dele para ele mesmo. Exatamente. Muito, muito nobre isso, muito importante, como a Patrícia explicou. Beleza, se tornou adulto, 1, 2 anos, check-ups a cada quanto tempo? Se for um animal de pequeno, médio porte, a cada 2, 3 anos, até que ele chegue em torno dos 6, 7 anos. Né? Que aí ele já está entrando na idade madura. Exato. E se for um animal de porte grande ou gigante, tem que começar um pouquinho antes. Ali, perto dos 5 anos, perfeito. Aí já é o momento adequado de começar a fazer os check-ups. Exatamente. Né? E aí depois, pessoal, que esse animal estiver na sua fase geriátrica, estiver idoso, aí sem dúvida nenhuma, os check-ups devem ser feitos anualmente, salvo se ele tem alguma predisposição pontual, alguma doença, que o veterinário já está esperto, alerta, talvez ele vá encurtar esse tempo. A mesma coisa do adulto a cada 3 anos, pessoal. Se de repente aquele adulto, ele é uma raça muito predisposta a determinada doença, talvez o veterinário também encurte esse tempo. Ao invés de fazer a cada 2, 3 anos, ele vai fazer a cada ano. Então, percebam, existe mais ou menos um guia, um norte, né? Um norte, exatamente. Mas as particularidades, as personalizações precisam ser consideradas. E aí o veterinário tem que estar muito ligado nesse contexto. Exato. Então, em linhas gerais, a gente se baseia especialmente na idade, para determinar um protocolo geral de check-up, com individualizações conforme porte, e a gente sempre fala isso e frisa isso por causa dos SRDs, que são a maioria e paixão nacional, mas especialmente com relação às raças, né? A espécie também, né? Às vezes a gente tem algumas variações entre cãezinhos e gatos, que a gente tem que estar mais atento, respeitar, né? Mas, Rê, tem um exame que o PetDoc vem falando e frisando, que mudou-se, na verdade, a forma de conduzir esse processo, e essa novidade hoje sai um pouquinho desse escopo de check-up periódico conforme anos e conforme o porte. Você conta para eles que exame é esse? Com o maior prazer. É uma mudança de paradigma, pessoal. Vou começar falando qual é esse paradigma.
Todo mundo já deve ter ouvido falar que a vermifugação, o uso de vermífugos para o pet, deveria ser feita a cada 3 ou 6 meses, na dependência do estilo de vida e do risco ambiental a que ele estava sujeito. Então, se ele tem mais contato com o ambiente, com outros animais, teoricamente ele teria um risco maior para se contaminar com vermes. Isso mudou, pessoal. A gente não faz o vermífugo de maneira rotineira e aleatória, sem que seja feito um exame de fezes, para comprovar que aquele animal está contaminado e, de fato, precise receber o vermífugo. Portanto, doutora Patrícia, o exame de fezes ele deve ser feito de quanto em quanto tempo? De forma geral. De forma geral, aproximadamente 2 vezes no ano. Às vezes um pouquinho mais, dependendo do risco estilo de vida. De contaminação. Na verdade, o termo correto é contaminação, exposição. Né? Não é exposição, né? Então, a cada 4 ou 6 meses é indicado coletar uma amostrinha. Compra lá na farmácia o potinho de coleta de urina, tá? Coloca o pedacinho das fezes ali dentro e leva para o laboratório para analisar. Esse é o protocolo ideal, né? E, lógico, o ideal é sempre passar pelo médico veterinário para ele fazer a requisição, ele vai avaliar o resultado e vai indicar o vermífugo adequado. Porque também não se deve sair usando vermífugos de forma indiscriminada com um positivo lá, porque nem todo vermífugo pega sempre todos os parasitas que podem vir positivando no exame de fezes, né? Agora, Rebeca, eu já escutei bastante isso no consultório, eu acho que você também, tá? Veja aí se você se identifica com essa frase. Tem muito tutor que fala assim, mas eu não preciso fazer o vermífugo, porque o meu cão, ele é um cão que vive só ele dentro de casa. Ou o meu gato, ele não precisa receber vermífugo, ele nem sai de casa. E aí, será que isso é uma verdade, Rê? Então, não é uma verdade absoluta, porque existe um dado bem relevante que a doutora Patrícia trouxe para nós, que diz respeito, pessoal, ao risco de contaminação que esse pet que está dentro de casa tem a partir do sapato, da sola do sapato do seu tutor, que caminhou por aí em vários ambientes diversos, e que eventualmente pode ter se contaminado. Patrícia, conta para eles qual é a porcentagem de risco. Olha só, de 100 sapatos de tutores que chegaram em casa, 11,4, então entre 11 e 12 vinham contaminados com ovos de parasitas. Então, o seu gato não sai de casa? O seu cão não sai de casa? Mas você sai de casa. E você tem o risco de trazer a contaminação desses ovos de parasitas para dentro do seu ambiente. Agora, Rê, eu fiquei mais assustada ainda com um outro dado, que é aqueles cães que vivem, né, no apartamento, vivem em casa, enfim, mas que vão dar aquela passeadinha na rua. Sim, que isso é super comum. Super. Mas eu não deixo ficar cheirando outros animais, não deixo ficar lambendo. Não deixa cheirar, não deixa lamber, ótimo, muito legal. Mas ele ainda assim pode trazer nos pezinhos, na almofadinha, esses ovos de parasitas. E sabe qual a incidência de contaminação dos pezinhos dos animais? 19,4%. Daí imagine o seguinte, essa pesquisa foi feita da seguinte forma. Os animais foram passear junto com seus tutores e na volta o pezinho foi lavado e a sola do sapato foi lavada e essa água foi recolhida e analisada com relação à presença de ovos de parasitas, né? Mas isso foi em um passeio. Imagine você que sai 3 vezes por dia, todo dia, para passear. Você não sai de casa para ir trabalhar, para ir na academia, para ir ao supermercado, para ir na farmácia, para fazer sabe Deus o quê? Então, a gente está na rua o tempo todo. Então, imagine que desses 11,4% de chance de trazer os ovos no seu sapato, isso acontece, esse risco acontece em toda vez que você sai da sua casa. Então, sim, nós somos veículos de levar esses vermes para dentro dos nossos lares. E não significa que essa contaminação ambiental desses sapatos e dessas coxinhas, essas patinhas, vai culminar em doença, vai culminar em infestação, pessoal. Por isso que é tão importante fazer o vermífugo a partir de uma confirmação de exame de fezes.
Exatamente. Bom, Paty, o que é importante a gente conversar nesse episódio também? Eu acho que é super curioso a gente falar para os nossos tutores como que esses exames são feitos. Exato, porque às vezes se assustam. A gente percebe que quando a gente fala que vai colher sangue e que esse sangue, ele é preferencialmente colhido da veia jugular, que é a veia do pescoço, tem alguns tutores que se assustam com isso. E é lógico que é feio, né, Rê? Se a gente parar pra pensar... fazer uma analogia com a gente... Lógico, vamos coletar sangue do pescoço, é lógico que é assustador. Tipo vampiro, assim, né? Por aí, é verdade. E quando os tutores, eles chegam para alguns que já passaram pela experiência e tiveram uma experiência desagradável, chegam pra gente e dizem, não, mas eu quero que colete da patinha. Então, existem algumas considerações que a gente precisa fazer. Então, olha só, quando a gente vai coletar sangue, a amostra coletada, ela tem que ser uma amostra de boa qualidade. Isso quer dizer que eu tenho que ter um volume próprio, uma quantidade própria, e as células que estão ali dentro, elas têm que ter a carinha, o jeitão, o formato natural que elas teriam dentro do vaso sanguíneo. Então, quando a gente coloca uma agulha, uma seringa e faz a tração de puxada do sangue, essa pressão pode alterar o formato das células, né? Com relação aos fragmentos de células que fazem coagulação, as plaquetas, se eu coletar um volume muito pequeno, deixar ali parado aquela amostra de sangue enquanto eu tento coletar mais um pouquinho, eu posso levar ao agregado desses elementos e aí eu não tenho a contagem adequada deles e pode me induzir a um diagnóstico errôneo de algumas doenças com deficiência de coagulação. E veja, se a gente coleta uma amostra que não é de qualidade, como é que eu vou confiar no resultado, né? Então, quando a gente coleta de um vaso que ele é maior, que ele é mais calibroso, que ele tem um fluxo maior de sangue, a chance de obter uma amostra de maior e melhor qualidade é maior. Exatamente. Isso não quer dizer, né, Rebeca, que não pode coletar das patinhas. Não é isso. Não é isso. Se o animal é maior, esse vaso também é maior. Por isso que coletam de nós, do braço, né? Porque o vaso é mais calibroso. Agora, de forma geral, pessoal, a técnica indicada de eleição, ou seja, a primeira escolha, a técnica de primeira escolha é colher sangue da jugular. Aí a gente tem a ressalva dos gatinhos. Exato. Que normalmente a coleta é feita também da jugular, mas pode ser feita de membro, de patinha, com um scalpzinho menor, bem delicado, porque para o gato o manejo de contenção para acessar a jugular pode ser um pouquinho mais traumático. Exato. E essa lembrança é excelente pelo seguinte, cada vez que o bichinho se estressa numa coleta, ele tem uma inundação na corrente sanguínea de hormônios do estresse. E os hormônios do estresse interferem nos resultados. Dependendo do exame que você quer ver, por exemplo, a glicose sanguínea. A glicose vai lá para cima na hora do estresse. Se você tem suspeita de diabetes, mas não é diabetes, você pode ser induzido àquele diagnóstico de forma errônea. Uhum. Na hora do estresse, a gente tem uma liberação de células de defesa, que são ali dos estoques, ficam na margem dos vasos sanguíneos, que podem cair na circulação e dar um aumento das células de defesa. Aí vai parecer que tem uma inflamação, uma infecção, e não é só do estresse. Pode alterar os gases sanguíneos em exames mais elaborados, alguns minerais. Então, o estresse, ele prejudica sim a análise também de alguns exames. Então, o ideal é ter uma amostra de um vaso calibroso. Mas se você for esticar o gato, se for estressar o gato, se for fazer isso com um cão pequeno, o bicho vai se estressar, vai ser tão ruim quanto. Exato, a gente busca alternativa. E a equipe normalmente está preparada para avaliar, tá, pessoal? Qual é a melhor técnica para aquele paciente? Então, confie, se você tem um veterinário de qualidade, uma equipe que te atende de qualidade, com enfermeiro, com veterinário, fique bem tranquilo que nós dominamos as técnicas de contenção do paciente e de coleta. E sabe o que eles mais se estressam? Vou contar para vocês. É na contenção. Não é a dor da agulha. Todo mundo que já colheu sangue, gente. É uma picadinha
dependendo da mão ali, quase que imperceptível. Então, não dói, lógico, é uma picadinha. Mas o que eles muitas vezes se incomodam é de a gente deitar eles Segurar. e colocar em posição. E a gente tem técnica para isso, tá? Não é nada aleatório. Então, ajude a equipe, compreenda que a equipe precisa fazer aquilo para que realmente valha a pena a realização daquele exame complementar de maneira fidedigna. A gente é muito criterioso em relação a isso, eu, Patrícia, nos ambientes hospitalares que a gente trabalha e de clínica, porque tanto a coleta tem que ser feita da melhor forma, como também o laboratório que faz esse exame. Porque tem muito falha, tanto na coleta, como a Patrícia bem colocou, e falha no processamento, na realização, na acurácia ali da técnica utilizada para realizar analisar, né? Verdade. Me lembrei de uma dica importante para os tutores. Porque quando a gente coleta o sangue, nem sempre o tutor está presente. Né? Muitas vezes a equipe vem, pega o animalzinho, leva para a sala de coleta, faz a coleta e devolve. Então, se você não participa da coleta, tenha o hábito de perguntar depois. Como foi a coleta? Ele se estressou ou não se estressou? Né? Foi difícil? Foi fácil? E tenha outro hábito também de perguntar: qual foi a posição que vocês coletaram? Sabe por que eu falo isso, Rebeca? Olha que interessante. Eu já trabalhei em diversos locais, em Curitiba e fora de Curitiba. Né? E eu tenho pacientes que já viveram em lugares diferentes. Tenho pacientes que uma hora moraram numa cidade, depois moraram na outra, que se mudaram. E isso acontece, faz parte da nossa vida. Nem sempre a gente está no mesmo lugar, com o mesmo veterinário, a mesma clínica pro resto da vida inteira, né? E aí, se o tutor tem essa informação, quando ele eventualmente precisa mudar, numa emergência, numa mudança de cidade, ele já chega com as informações prontas para a equipe. Ele fica mais calminho coletando deitado de lado. Ou ele fica mais calminho coletando em esfinge, que a gente chama, que é com o peitinho para baixo, o pescocinho para cima. Ele fica mais calmo se eu estiver presente, ou ele fica mais calmo se eu estiver ausente. Isso varia bastante. Isso ajuda a equipe. Uhum. Isso ajuda a equipe. Então, procure se informar. Não é para você criticar a equipe, como a Rebeca disse. A gente tem muitas pessoas muito boas que sabem o que estão fazendo. Mas quando a gente se informa, a gente tem essa informação, a gente corta algumas etapas e facilita o processo. Na eventualidade de você ter que mudar de hospital ou de equipe, né? Exatamente, bem importante isso, né? Pessoal, outro detalhe importante em relação... Vamos falar da ecografia agora, por exemplo? Sim. Ou quer falar do exame de urina antes? Vamos falar, já que a gente falou da coleta do sangue, vamos falar da coleta da urina? Sim. É uma dúvida muito comum. Como é que a gente coleta a urina? Gente, coletar urina dá no mínimo dor nas costas, né? Imagine vocês saindo correndo atrás com um potinho, né? E se esse animalzinho que você quer coletar a amostra é um gato que faz na areia? Ixi. Ou é um cãozinho micro, o potinho não cabe embaixo. Como é que você coleta, né? A gente vai ter que ter variações. Só que na veterinária, o mais comum não é a gente coletar pela forma que nós chamamos de micção espontânea. Ou seja, a hora que o bichinho vai lá fazer o xixi, a gente coloca o potinho embaixo, ou a tampinha do potinho embaixo, para conseguir coletar. Via de regra, não é assim. O mais comum é a gente coletar por cistocentese. O que é isso? É a punção com uma agulha direto da bexiga. Os tutores ficam apavorados, Rê. Quando eu falo no consultório, gente, para esse exame, dessa forma, o que eu quero ver, eu preciso coletar por cistocentese. Meu Deus, vai enfiar uma agulha na barriga do meu gato. Gente, agulha na barriga é tão ruim quanto agulha no pescoço. Ou tão leve. Exato, depende do valor que você dá. É muito tranquilo, pessoal. Eles mal sentem e se sentem o quê? A picadinha. A picadinha. É muito mais sobre o contexto da surpresa disso não ser feito conosco do que, de fato, o desconforto que vai causar para o paciente. E a gente se impressiona com o visual, mas é justamente isso, né, Rê? E a gente faz isso como, pessoal? Na maioria das vezes, né, não é regra, mas acaba sendo uma conduta muito habitual
guiado pela ecografia. Então, esse paciente vai estar numa mesa de ecografia, deitadinho, adequadamente contido de barriga para cima, né? O ultrassonografista ou o próprio veterinário que solicitou o exame vai localizar a bexiguinha, que tem que estar cheia. E isso precisa estar cheia. E aí, segurou, pulsiona ali com a agulha, né? E aspira o xixi. Gente, dessa forma, não vem contaminação de bactérias que podem eventualmente estar na vagina e na vulva, por exemplo, ou no pênis, no prepúcio, né? Que isso é um dado importante nos exames de urina. Nós, seres humanos, fazemos um certo preparo para essa coleta que nos animais... E sem falar, né, Rê, que a gente tem geralmente o uso de roupas íntimas, né? Eu digo geralmente que nem todo mundo usa calcinha ou cueca, mas enfim, isso é você de casa que decide. Mas independente, a gente usa roupa protetora e não senta com a vulva ou com o pênis no chão. Agora, os animais, é o tempo todo. Exatamente. Então, existe naturalmente contaminação da região e para que essas bactérias, essas sujidades não subam para dentro do trato urinário, é comum o trato urinário disponibilizar ali na entradinha um monte de célula de defesa. Então, se você pega um exame de urina, que a urina veio, lavou ali célula de defesa com bactéria, o que você vai presumir? Que é infecção. Exato. E não necessariamente. Pode ser só a defesa natural daquele paciente naquele momento. E aí pode confundir a interpretação do exame, pessoal. Então, não questionem o médico veterinário, ou melhor, questionem se ele falar que é para coletar, se ele sugerir coletar por micção espontânea. Pode ser feito? Como a Patrícia falou, até pode, mas em situações especiais, na dependência do que o veterinário quer ver naquele exame, tá? Via de regra, né? A técnica de eleição é por cistocentese, ou seja, agulhinha na barriga e dá tudo certo. Exatamente. E passar sonda para coletar urina? Por que não passa sonda? Tem tutor que me pergunta isso. Ah, mas não é muito melhor passar a sonda do que fazer a punção com agulha? Pare e pensa comigo. Vamos raciocinar? Olha só. A sonda é um tubo que vai passar dentro de outro tubo, que é a uretra. E esse tubo é um tubo de plástico, que por mais molinho que seja, é um corpo estranho. E ele tem que passar num outro tubo que é bem molinho que de tecido. Então, quando você pega esse tubo de plástico para inserir no outro tubo, que é a uretra, é muito comum a gente ter microlesões. E essas microlesões ardem e doem. Então, depois de passar a sonda, é comum o paciente ficar com desconforto na uretra. E aí ele vai para casa, tem aquele desconforto para fazer xixi 1, 2 dias, melhora. Mas tem desconforto. Enquanto, na maior parte dos casos, na punção, você punciona e acabou. Não fica nenhuma sequela ou nenhum outro problema. Sim. Não quer dizer que não aconteça, né, Sim, Rê? Lembrei de uma coisa, Paty, que acho que é importante a gente falar. Pessoal, hematomas podem acontecer, tá? Na coleta da veia jugular, no bracinho, na coleta de urina. Às vezes tem um vasinho ali de pele, por exemplo, né? Que na hora de passar a agulha pega, ele extravasa um pouquinho de sangue. Todo mundo aqui já, quando colheu sangue ou pegou um acesso venoso no hospital, às vezes fica hematoma, tá? É normal. Lógico que isso pode ser resultado de má conduta, de falha de manejo, ou um animal muito agitado, que na hora de conter reclama. A hora que a gente coloca a agulhinha, ele vira o pescoço, né? Acontece. Aí machuca aquela vez, pode acontecer, tá? Então, não necessariamente é falta de cuidado da equipe, mas é uma consequência do ato. E como acontece conosco também. Uma complicação possível, né? Possível, e administrável, né, pessoal? Na cistocentese, 8% tem complicação de algum tipo. E existe complicação gravíssima de ruptura de bexiga, de pegar um vaso sanguíneo grandão lá, que é raríssimo, graças a Deus. Mas as complicações mais comuns são a formação de hematoma. Então, 8 em cada 10 pelo menos faz uma hematominha na região. Mas ainda assim é menos incômodo do que passar a sonda. Então, deixar para passar a sonda quando houver real necessidade. Bom, a gente falou que a urina ela é coletada, então, com o auxílio da ecografia. E aí, a ecografia, então, é um exame, né, pessoal, utilizado, como a Patrícia falou, para avaliar a anatomia dos órgãos abdominais, por exemplo, e se for do coração, a anatomia do coração. Só que para realizar esse exame, não pode ter pelo na frente.
Porque imagine o transdutor lá da ecografia em cima do pelo. Não vai dar, vai atrapalhar, a gente chama de artefato, vai interferir na coleta de imagem, né? Na percepção ali daquele transdutor na coleta da imagem. Então, o que é realizado? A tricotomia, ou seja, a depilação. Pessoal, não tem como fazer uma ecografia de qualidade, seja do coração, que daí é via tórax, ou uma ecografia dos órgãos abdominais com pelo na frente. Então, sim, vai precisar realizar a depilação. Essa depilação, ela pode ser muito cuidadosa, minimamente, né, em termos de área, ali uma área pequena, realmente só a área necessária, mas vai precisar ser feito. Pessoal, para quem não lembra o que é ecografia, é aquele exame que a gente faz para ver o bebê quando a mulher está grávida. O transdutor que a doutora Rebeca falou é aquele aparelhinho, aquela parte do aparelho que o médico pega na mão e passa na barriga da grávida. Aquele é o transdutor. Então, o que acontece nesse transdutor? Isso é muito legal. Ele emite uma onda sonora. Essa onda sonora, ela vai entrar dentro do corpo, vai bater nos órgãos e vai refletir uma parte. Quando reflete uma parte, essas ondas refletidas vão ser captadas por esse mesmo instrumento, que é o transdutor, e vai formar aquela imagem preta e branca. Então, a ecografia e a ultrassonografia são duas palavras sinônimos para essa técnica. E a gente pode usar a ecografia tanto para ver o coração, como a doutora Rebeca falou, o tórax, como o abdômen. Então, se a gente lembrar lá da física, agora eu vou pegar pesado, tá, Rê? Se a gente lembrar da física, a onda sonora é uma onda que precisa de matéria para ser propagada. E o ar, ele não é um bom condutor. Então, se tem pelo cheio de ar no meio, essa onda sonora do transdutor aqui vai ser bloqueado pelo ar que está no meio do pelo. Por isso que a gente precisa cortar o pelo para tirar essa camada de ar e formar uma imagem de melhor qualidade. E aí, quando essa imagem de melhor qualidade é formada, o diagnóstico fica melhor. Então, você que não quer cortar o pelo para fazer o ultrassom, só lembre que essa exigência estética pode prejudicar a qualidade do exame. Ah, doutora, mas eu vejo lugares que jogam álcool, eu vejo lugares que cortam pouco o pelo. Aí é uma negociação entre qualidade de exame, o executor e o que você precisa ver. Tecnicamente falando, o ideal é não ter absolutamente nada de pelo nessa interface entre, né, o transdutor e o corpo do paciente. E até por isso que se usa o gel, né, Rebeca? Exatamente. Aí tem que lambuzar de gel mesmo, né, pessoal? Exatamente. Outra coisa, importante, pessoal, para a realização desses exames, tanto dos exames de sangue de forma geral, um ou outro que não requer jejum, como da ecografia abdominal, a realização de jejum, né, Paty? Exato. Para justamente ter um exame de qualidade, né? Porque se você tiver um estômago cheio de alimento, formando gás ali na maioria das vezes, isso vai interferir na visualização de algumas estruturas. Exato. Se esse paciente tiver comido recentemente, pode ser que a glicose sanguínea esteja alterada, pode ser que outros marcadores sofram a interferência do excedente de gordura circulante e o resultado do exame não seja fidedigno. Então, gente, o jejum sim é importante na maior parte dos exames de ecografia abdominal, tá? E também de sangue. Existem variações, depende do exame, depende do que a gente quer e depende do método de realização desse exame. É muito importante, pessoal, quando vocês receberem uma requisição de realização de exames solicitado pelo médico veterinário, que vocês perguntem ao médico veterinário se ele não escreveu qual é o preparo adequado. Por que disso? Porque a maior parte dos exames precisa do jejum alimentar, pelo menos. Outros requerem o jejum hídrico. Outros, o jejum de água é contraindicado. Em outros, o jejum de alimento é contraindicado. Então, dependendo do que o médico quer saber,
Dependendo de qual é a resposta que ele precisa, o preparo pode ser diferente. Posso dar o exemplo da minha casuística? Lógico. Olha só, gente. O exame de urina é fundamental para diagnóstico das doenças do trato urinário. É óbvio, né, que eu não vou largar ou deixar de lado o produto do sistema que eu estou avaliando, né? O sistema de qualidade, o controle de qualidade da amostra, do produto, para mim é extremamente importante. E existem exames de sangue que avaliam as funções renais, porque não é só uma. A gente já teve episódio que falou isso, né, Rebeca? São 7 funções renais. E existem existem parâmetros na urina que avaliam função renal. Então, no momento em que eu estou no diagnóstico do impacto da doença, ou seja, eu quero saber quantas funções renais estão alteradas, eu preciso de jejum de comida pro de sangue, mas não pode ter jejum de água. E pro de urina, eu preciso tanto do jejum de comida quanto de água, mas um jejum curtinho, de no máximo 6 horas, 4 a 6 horas. Então, olha só, quando eu faço a solicitação para o meu paciente, nesse momento, eu escrevo na requisição qual é o jejum e qual é o tempo que eu quero para cada um deles. Para o tutor que vai realizar esse exame saber exatamente o que ele precisa fazer. Porque se ele não fizer, interfere com o resultado e interfere com a minha interpretação. E a minha interpretação errônea pode levar a um diagnóstico falso. Ou a prescrição de uma medicação que não há necessidade de se usar. Então, pergunte ao seu médico veterinário se isso é importante. E lembrei de mais uma coisa que é bem comum. A gente faz a solicitação do exame de urina. E aí vai se fazer, o tutor leva na clínica ou no hospital para coletar guiado pelo ultrassom, guiado pela ecografia. Daí chega lá na ecografia, o tutor fez o jejum, mas fez o jejum de comida e de água, porque não sabia se precisava de água. Não, e daí acabou tirando a água também. Não comeu, não bebeu, não produziu urina, ou produziu uma quantidade pequenininha de urina. Vai para o ultrassom, o ultrassonografista diz assim, não tem urina. Então, dá água para ele. Aí o bicho fica ali, ó, tomando água, o tutor socando a água goela abaixo. Para mim, nesse momento que eu falei para vocês, que eu preciso de alguns parâmetros para avaliar a função, acabou com o meu exame. Acabou com o meu exame. Esse exame não vai adiantar de nada, porque não podia ter dado água. Aí você pergunta pro ultrassonografista, podia ou não dar água? Pro ultrassonografista é lógico que tem que dar água, porque é a água que vai encher a bexiga. Só que vocês entendem que para o meu resultado não adianta? Então, não é pro ultrassonografista que vocês têm que perguntar o preparo, tampouco para a secretária que agendou o exame. Vocês têm que perguntar para o médico que solicitou qual é o preparo que é necessário para aquele exame. E por que a gente está falando isso de maneira tão enfática? Para preparar você que quando for, estiver, na verdade, diante de uma situação dessa, também conseguir avaliar se está sendo adequadamente orientado. Porque, infelizmente, tem muito veterinário que pede exame, mal orienta, faz o exame de qualquer jeito e aí, consequentemente, a interpretação desse exame também é errada, tá bem? Então, é sobre qualidade de exame que a gente está priorizando. Rebeca, vamos dar uma pincelada em quais exames a gente faz em cada fase? Que eu acho que é interessante. Sim. Ali, aquele primeiro exame que a gente faz do parâmetro de normalidade dele para ele mesmo. Entre 1 e 2 anos, né? Mais ou menos. Isso. Quais exames será que a gente acaba pedindo nessa fase? Normalmente a gente pede um hemograma, creatinina, a ALT, que é uma enzima reflete lesão hepatocelular, a glicemia. Então, de forma geral, a gente dá uma avaliadinha no rim, no fígado, na glicose sanguínea e as células do sangue. Exatamente. Né? Seria bem bacana incluir um exame de urina aí. Sim, sem dúvida. Bem bacana. Dependendo da raça ou da espécie, a gente pode acrescentar um exame. Por exemplo, gato de pelo longo, a gente pede ultrassom porque existe doença de cistos renais
Que é congênita. Que é congênita, que é relativamente comum, e a gente já quer dar uma esticadinha no olho ali com mais ou menos 1 ano de idade. Exatamente. Né? Dependendo da raça também, pessoal, a gente pode solicitar uma ecografia do coração nessa fase precoce ainda, porque tem algumas raças de cães, por exemplo, que têm predisposição muito precoce à doença de válvula de coração. O Cavalier King Charles Spaniel é uma raça. No gato, a cardiomiopatia hipertrófica também, que é um problema no músculo do coração, também nas raças puríssimas é indicado realizar de maneira precoce. Isso era a próxima pergunta que eu ia te fazer, com relação ao check-up cardíaco, porque a gente falou, né, de sangue, de urina, de fezes, de ultrassom de abdômen, mas e o check-up cardíaco? Eletrocardiograma, ecocardiograma, Sim. pressão arterial? Salvo essas raças que são predispostas a alguma doença específica cardiológica, de forma geral, a gente faz aí a partir dos 6, 7 anos, né? Agora, um cão grande, aí a gente antecipa tudo isso, porque realmente neles o metabolismo é muito mais rápido, eles morrem mais cedo, ou seja, as doenças aparecem antes. Mas, de forma geral, médio e pequeno porte, a gente considera aí 6, 7 anos para realizar o primeiro check-up cardiológico. Exato. E quando que a gente faz a avaliação da pressão arterial? E a avaliação da pressão arterial, ela deve ser feita sempre. E não é uma prática comum ainda, né, nos ambientes de consultório veterinário. Exato. Tem a questão, muitas vezes, do estresse, a pressão arterial varia muito com a agitação, com o estresse, né, pessoal, tende a aumentar. Então, acaba que é uma prática que não é tão comum, mas que sim, pessoal, deveria ser feita de maneira mais rotineira. E uma reflexão que eu faço e deixo aqui para os tutores fazerem junto comigo, quem sabe se fosse mais rotineira a realização, os pets não se acostumariam antes. Sem dúvida. Né? É a mesma coisa mexer na boca. Exato. Né? Se você manipula a boca desde cedo, Exato. Ele está habituado à escovação, a receber medicação. Então, é mudança de paradigma mesmo. E pressão arterial, como que a gente chama mesmo o termo? Avaliação de parâmetro fisiológico. Então, assim como a gente faz temperatura, frequência cardíaca, qualidade de pulso, cor de mucosa, hidratação, que é básico, essencial no exame físico, a pressão arterial entra nesse momento. Então, é um parâmetro essencial. Por isso, da importância da gente estar sempre monitorando. E a gente vai ter um episódio que vai ao ar em breve só sobre alterações de pressão arterial. Eu acho que vai ser bem curioso. E se você nem imagina como é que a gente afere pressão, fica ligado, a gente vai contar no próximo episódio. Pessoal, e sabe por que a gente escolheu destacar esse assunto para vocês, destinar um episódio inteirinho do Pet Doc para falar de check-up, de exames complementares, para alertá-los que a saúde do seu animal, do seu pet, ela vai muito além de só vacinar e vermifugar, porque é uma prática muito mais comum, muito mais cultural, né? De o tutor chegar, né, dizendo, não, meu cachorro tá bem, meu gato tá muito bem cuidado, eu vacino todo ano e faço vermífugo de maneira frequente, eu faço uso de medicações para controle de ectoparasitas. Ok, isso é uma prática importante, que deve respeitar as suas particularidades e individualizações, tanto de vacina como de vermífugo, que a gente comentou aqui, mas como você vai estar cuidando assim, de maneira muito precisa, talvez, né, do seu animal, além de todo esse cuidado de vacina, de realização de vermífugo quando necessário, sem dúvida nenhuma, é a realização de check-ups periódicos. Isso vai possibilitar diagnóstico precoce e vai possibilitar também acompanhamento de doença, caso essas doenças já existam. Tá? E já que o Pet Doc fala o tempo inteiro em viva mais e melhor, é absurdamente importante que a gente esteja, sim, antenado às doenças que são doenças crônicas, silenciosas. Então, imagine, por exemplo, uma pressão alta. Quais são os sinais de pressão alta num ser humano? Dor de cabeça, tontura, náusea. Como é que o teu gato chega para você e diz assim, eu tô tonto hoje, eu tô com náusea, porque náusea não é vômito, são duas coisas diferentes.
Eu não preciso fazer a mímica do vômito para dizer que eu tô com náusea, né? O que o gato vai chegar vai dizer, nossa, eu não tô me sentindo bem. Quando a gente percebe se não estou se sentindo bem, né, no gato, no cão, esses sinais, eles já podem ser sinais avançados de doenças crônicas silenciosas. Então, diabetes, doença renal, doença cardíaca. O cansaço, ele tá mais indisposto, ele tá mais cansado, porque ele tá velhinho. Exato. As doenças articulares e Rebeca, o câncer. Então, quanto antes a gente fizer diagnóstico, mais a gente tem possibilidade de controlar essas doenças e fazer com que os nossos pets vivam mais e melhor. E não seja você o tutor que fala assim, prefiro nem procurar para não achar. Porque enquanto você tiver com essa mentalidade, as doenças vão aparecer, elas não vão discutir com você, elas vão aparecer, e aí você vai estar prejudicando a qualidade e a longevidade do seu animal por falta de cuidado. Posso dar um exemplo bem vivo e bem prático para todo mundo entender? A maior parte dos nossos ouvintes já sabe que eu trabalho com doença renal há muitos anos, né? E eu vivo hoje numa forma de condição e de trabalho muito privilegiada, porque os tutores estão cada vez mais conscientes. Então, a gente tem feito muito diagnóstico precoce de doenças renais, especialmente aqueles que vão fazer o check-up pré-anestésico para controle e limpeza de boca, né, Rebeca? Então, são momentos muito preciosos esses, ou que vão fazer os exames pré-operatórios para castrar, por exemplo. Então, esses pacientes têm chegado a mim muito antes. E olha que interessante, existe um artigo, um dado científico publicado de 20 anos atrás, que dizia que a expectativa de vida da doença crônica em estágio terminal é de 100 dias. 100 dias. 3 meses. 3 meses. Então, quando você diagnosticou a doença renal no estágio terminal, tá? Isso tem valor de creatinina, enfim, mas entenda, estágio terminal. Chegou no estágio terminal, a expectativa de vida é de 100 dias. Os meus pacientes doentes crônicos terminais, chegaram para mim lá no finalzão da doença, tá? Eles vivem 9 meses. Ah, porque a Patrícia é fodona? Talvez seja também. Mas existem muitos veterinários muito bons na minha área que conseguem a mesma coisa. Mas por que a gente consegue aumentar muito essa expectativa? Porque a gente sabe exatamente o que fazer, que exame pedir. Então, a gente não vai ficar ali bitolado em exames corriqueiros. A gente vai aprofundar o diagnóstico e vai entender de uma forma muito mais ampla a doença para dar o suporte que esse paciente precisa. Agora, quando a gente faz o diagnóstico lá na frente, né? Então, os cães que faziam o diagnóstico de doença renal, ali no estágio inicial de doença, eles tinham uma expectativa de vida de 1 ano a no máximo 2 anos. Esses mesmos pacientes hoje sobem a expectativa de vida para 4 a 5 anos. Nos gatos, 8 anos. Olha que informação. Eu tenho paciente com 9 anos de doença renal crônica que não mudou de estágio ainda. Porque a gente fez diagnóstico precoce e atende às necessidades daquele corpo da forma que aquele corpo precisa, individualizado. Um outro exemplo são os pacientes oncológicos. Se você faz uma ecografia abdominal de maneira rotineira ali a partir dos 7, 8 anos de vida do seu pet, se estiver crescendo algum tumor, algum nódulo no fígado, no baço, você vai acompanhar, entender, resolver, né, fazer o que tem que ser feito. Agora, se você não observa, não acompanha, quando você vê um tumor gigante, que o teu animal começa a passar mal e entra em emergência porque aquele tumor rompeu dentro do abdômen e você nem sequer sabia que ele existia. Então, sim, pessoal, o diagnóstico precoce, a realização de check-up salva vida. Exatamente. E é por esse motivo que a gente escolheu esse tema para conversar com vocês. E se eles vivem mais, Rebeca, eles têm mais doenças crônicas. Ah, sim. Então, sim. É absolutamente necessário que a gente esteja antenado no diagnóstico precoce de todas elas. Então, se você gostou desse nosso conteúdo, dessa informação, pessoal, curte, compartilha, né? Passa aí o nosso canal para o maior número de pessoas, porque o nosso objetivo depende de você, que é disseminar essa informação para que os animais que nós tanto amamos vivam mais e vivam melhor.
Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Quer partilhar uma história? Comenta, a gente adora os comentários. Escreve lá pra gente. Se não for no YouTube, manda os comentários no Instagram via direct. A gente adora interagir com vocês e entender exatamente o que vocês esperam e o que vocês estão entendendo. Até para saber, né, Rê, se a nossa mensagem realmente está chegando da forma como nós gostaríamos. Exatamente, nós precisamos do feedback de vocês. E além de agradecer vocês, obviamente, por caminhar nessa jornada conosco, estar aí assistindo o nosso episódio, nós temos que agradecer também com muito prazer a MSD, que é uma farmacêutica que está ao nosso lado, acreditando no nosso propósito, para que esses animais tenham qualidade de vida, especialmente a partir de produtos de qualidade, medicações de qualidade, prevenindo doenças infecciosas. Indo direto no nosso pilar de prevenção às doenças infecciosas. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia. A gente espera de fato que tenhamos iluminado as cabecinhas de vocês com um pouco mais de conhecimento. Lembrando que aqui no Pet Doc a gente está para te ensinar que bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.